Então, as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. Aí você tem Apocalipse, capítulo 19. Capítulo 19. Capítulo 19, eu quero falar um pouco sobre isso e a chegada. São as duas coisas que eu coloquei aí. Hoje, número 4, as bodas, número 5, a chegada. A chegada é onde eu quero realmente encontrar aquilo que Deus colocou no meu coração para falar. O versículo 6, ouvi a voz de um coro, de uma grande multidão, como voz de muitas águas, como um som de fortes trovões que dizia, aleluia, porque já o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso reina. Nesse versículo, quero que você coloque aí nesse versículo, aí é o anúncio no céu, de que os últimos mártires que estavam por chegar, acabam de chegar. Por que eu digo isso? Por causa do versículo 7. O versículo 7 diz assim, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque é chegado o dia das bodas do Cordeiro e a sua esposa já se aprontou. Essa esposa é a desposada ali. Agora vai receber o quê? Aí o versículo 8, foi-lhe permitido vestir-se vinho puro. Então, ela é recebida, participa da ceia, e agora é o tempo da vestimenta, que é o versículo 8. Versículo 8. É o versículo 8. Deixa eu fazer uma anotação aqui, que eu acabo de receber uma palavra. Uma palavra de Deus. Aqui as vestimentas. Apocalipse 19. Ok. Aí o versículo 8 fala do tempo das vestimentas. Aí número 3 vem, verso 9, diz, vem, bem-aventurados são aqueles que são chamados a grande ceia das bodas do Cordeiro. Essa grande ceia não é a ceia introdutória que eu falei logo no princípio, aquela de Mateus, capítulo 26, versículo 26, 27 e 28, quando o Senhor Jesus diz que vai participar, né, conosco naquele dia, quando ele vai entregar o seu nazireado, que ele começou em Mateus, alguns minutos, algumas horas antes da sua morte, ele então fez um voto de nazireado, que ele vai entregar nesse dia das bodas. Então o nazireu poderá beber vinho. Quando ele prometeu que não ia beber mais, o diabo disse, então eu vou te atacar. E atacou 3 vezes na cruz do Calvário. Mas ele não quis beber e rejeitou, porque ele tinha feito um voto. Quando você faz um voto, você é muito atacado pelo mundo das trevas para que você quebre o seu voto. Mas ele não quebrou o seu voto. De jeito nenhum. Ele não quebrou o seu voto. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aí o verso 9 é as bodas do casamento. É as bodas em que a esposa vai receber a chave da casa. É que ela vai ser recebida pelo seu esposo. Aí diz assim, disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então o João que estava ouvindo isso, ele se postou para adorar o anjo, mas o anjo disse, não, calma aí, rapaz, eu sou teu conservo, teus irmãos. Então aqui ele coloca a posição do verso 10, eu vou ter que apagar essa parte aqui, ele fala, não, você não pode me adorar, eu sou um anjo, e eu sou servo de vocês, A palavra conservo é o que está adiante do servo, para servi-lo. Então, nós temos o Senhor, nós temos o servo, né? E nós temos o conservo. Nós temos 1, 2, 3. Então, no Antigo Testamento, era assim. Então, quem fazia o trabalho na situação no Antigo Testamento era assim, ó. No Antigo Testamento era assim. Olha só. Era Deus, no caso, os anjos e os homens. E os homens que serviam a Deus. Você tinha isso aqui, ó. Mas agora, no Novo Testamento, olha só como isso aqui mudou. Agora ficou o Senhor pegou agora aqui, aí colocou a esposa, né?
Isso para a igreja, não para Israel. Israel está num sono profundo agora. A partir da cruz para frente, Israel está num sono profundo. Agora Deus está no tempo da graça, falando com a igreja. Mas eu não estou desprezando Israel, nós estamos na graça, então tem que falar do tempo que eu estou aqui. Ok. Então nós temos o Senhor, a esposa, os anjos e os homens. Pegou agora aqui a diferença? Aqui, ó. Então aqui eu tinha 1, 2, 3, agora aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Veja como é a diferença no Novo Testamento. Veja o Novo Pacto. O Novo Pacto arrebenta tudo o Novo Pacto. O Novo Pacto abençoa, o Novo Pacto traçaia tudo. Então vocês têm aqui, agora veja só, se a esposa está na condição, olha assim, aqui, ó, desposada, ela já tem autoridade de esposa, mesmo que ela não tenha participado das bodas. Então ela tem autoridade acima dos anjos, porque ela está colocada no lugar da esposa. Isso é muito difícil para esses camaradas que têm um cérebro desse tamanho assim, ó, cérebro de bagre, hein? Eles não conseguem compreender nunca. Por quê? Porque eles não vêm lá eles não têm um background, eles não têm uma base, eles não têm um fundamento para chegar até esse momento. Algumas pessoas que o pastor diz, pastor, Aldeir afirma cada coisa, por quê? Porque você falta, tem um hiato na sua cabeça. Mas como é que eu vou falar? Você não sabe nem o que é hiato? Ok? Então, não tem um buraco ali, que está faltando um hiato, tem um buraco. Então, esse buraco é a falta do conhecimento para você poder ouvir o que eu estou falando agora aqui. Porque o camarada falou assim, pastor, está escrito no Salmo que Deus dá ordem aos seus anjos, a seu respeito. Mas em que pacto você está? Está no Antigo Testamento, meu amigo. Você está no Antigo Testamento. Agora, ele edificou a sua igreja. Ele levantou a sua igreja. Quem é que manda mais na sua casa? A empregada doméstica ou a sua esposa? Às vezes a esposa manda até em você, não se faça. Então, é isso mesmo. Então, quem é que manda mais? A empregada doméstica ou a esposa? Por isso, quando ele traz toda essa revelação aqui, ó, Apocalipse capítulo 19, isso aconteceu de novo lá no capítulo 22. Capítulo 22 aqui, ó. No capítulo 22, quando ele está terminando, capítulo 22, no verso 8, e eu sou que ouvi e viu estas coisas, e depois de havê-las ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava estas coisas para o adorar. Verso 9, mas ele disse, olha, não faças isso, porque eu sou teu conservo, e de teus irmãos, os profetas, e daqueles que guardam a palavra deste livro. Então, quem é que guarda a palavra desse livro? Você guarda a palavra desse livro? Você guarda a palavra desse livro? Então ele é conservo seu. Então, mas aí surgiu, devido a um montão de problemas, de doutrinas, de pessoas que não tinham verdadeiramente base no seu conhecimento e acabaram trazendo um medo na igreja, que hoje as pessoas ficam até com medo. Olha, irmão, viu um anjo, irmão, viu um anjo, né? E as pessoas acabam partindo para um cerimonial, um temor, né, que não existe. Por quê? Porque os anjos foram colocados para servir aos que vão herdar a salvação. E isso está em Hebreus. Então você vai herdar a salvação? Você vai herdar a salvação? Você já herdou a salvação? Ela é sua como herança? Então, você vai receber como herança a salvação? Então, os anjos foram colocados para te servir. Quando você fala em mistérios, muitos desses mistérios são línguas de anjos. Nem todos são línguas de anjos, mas uma grande parte, quando existe um temor a Deus, a gente sente que são os anjos. Quando Jesus falou no capítulo 12 de João, que houve um trovão no céu, houve vozes e tal, aí era a voz de Deus. Mas as pessoas que ouviram disseram, um anjo lhe falou, porque eles sabiam que havia uma língua espiritual, língua de anjos, eles sabiam. Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 13, línguas de anjos, capítulo 14, línguas de anjos. Então, Paulo está falando aí, tudo isso, o que eu estou mostrando para vocês, desde esses princípios que Paulo estabelece, que Pedro, os apóstolos, os grandes homens de Deus da Bíblia, e todos que viram antecipadamente as virtudes dos séculos vindouros, daquilo que ainda as pessoas experimentar, como, por exemplo, a ressurreição dos mortos. Quando Eliseu faz aquela transformação dos pães, ele está vivendo virtudes dos séculos vindouros, porque isso ia acontecer no tempo de Jesus e ele passou a experimentar. Elias
participou das virtudes do século vindouro, porque era um arrebatamento que não era para eles, os profetas, era para nós, a igreja, mas ele participou das virtudes do século vindouro. Antecipadamente, porque para Deus dar um avant-première, para Deus dar um advance, para Deus dar um adiantamento das coisas que iriam acontecer. Por exemplo, Filipe, quando ele foi trasladado, é uma virtude do século vindouro, que vai acontecer depois do arrebatamento. Nós vamos nos transportar como Filipe se transportou para fazer em segundos, minutos, pequenos minutos, obras que a igreja não fez em 2020 anos, não pôde fazer depois desses tempos todos, não pôde fazer nesses 2000 anos. Por quê? Por causa de incredulidade, por causa de tantas coisas que aconteceram. Então, virtudes dos séculos vindouros, coisas que ainda vão acontecer no futuro, que você pode experimentar agora. Você pode experimentar agora. Arrebatamento, você pode ter visão do céu, Deus pode te levar à presença dele. Você pode experimentar se você pedir para Deus que ele faça e ele pode ouvir a sua oração. Amém? Então, ele disse, não, eu não vou permitir que você me adore. 2 vezes, ele fez isso também. Teve outro lá na frente. Foram 3 vezes que aconteceu isso em Apocalipse.